ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. E hoje vamos ter um episódio de dar engulhos, mas que é uma história muito típica do Brasil. Se é motivo de orgulho para os gaúchos, apesar de eu não saber muito bem o motivo, a Revolução Farroupilha tem um dos eventos mais macabros registrados na história brasileira. Macabros. Ainda que bem escondida. Trata-se de um massacre de porongos, onde 600 soldados negros foram covardemente chacinados pelas tropas do exército com conivência total dos supostos revolucionários. E tudo isso com a chancela de ninguém mais, ninguém menos do que Duque de Caxias. Mas antes de entrar nessa sordidão total, Camila, eu quero saber o que o Drinco nos mandou hoje para aguentar esse episódio. Bem, o vinho de hoje vem da Argentina. É o tinto negro Malbec Uco Valley 2017. Conhecido pela cor escura, este vinho celebra a essência do Malbec na região de Mendoza. Possui um intenso aroma floral e cai muito bem com carnes vermelhas. E o que é bom que custa apenas 98 dinheirinhos lá no Drinco. Apenas, Danilo? Apenas. 98 não é pouco, apenas. Não, é baratinho. Aham, tá bom. Um vinho de preço médio, digamos assim. E você sabe, se comprar lá no Drinco, você ajuda a gente, já que pinga uns caraminguás, né? E a gente consegue manter esse lindo podcast por mais uma semana, talvez. Uma semaninha. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Sem a luz da escola, nem leitos de estradas, na causa farrapa um pelotão de escravos. Partiu da senzala, buscando horizontes, repontando anseios por campos de bravos. Mãos com cicatrizes e pés calejados, empunhando as lanças rumo ao fim sinistro. Camila, imagine a seguinte situação. Certo dia, a Cátia Abreu e a Tereza Cristina acordam putas da vida porque acham que estão pagando impostos demais. Aí uma manda zap pra outra, cria um grupo e adiciona o Herai Magi e uns outros caboclos. Aí todo mundo pistola com o governo e declaram guerra contra o poder central. Você chamaria isso de revolução? Não, mas eu não sei quem era a imagem. Não é o Blairo? Não, é o pai do Blairo. Tá, eu acho que não é uma revolução. Então, essa é a essência da Revolução Farroupilha. Mas eu não vou falar dela por inteiro aqui hoje, porque fica para um próximo episódio, só sobre os liberezões do Sul. Só vou dar um contexto básico para saber os motivos do massacre de porongos. E também para lembrar que os gaúchos comemoram uma guerra de latifundiários que foram derrotados. Vai entender a lógica, é tipo vibe de confederado americano, né? Enfim. Tem liberalzão em tudo que é lugar, viu? Tem, nessa época aí, muitos. Vamos lá. Na primeira metade dos anos 1830, a então província de São Pedro do Rio Grande do Sul fervilhava com ideias liberais, republicanas e anti-imperiais. Eu gosto dos republicanos e anti-imperiais. Sim. Os grandes oligarcas da região queriam maior autonomia e eram radicalmente contra os impostos cobrados pela coroa. E esse corpo intelectual da Revolução era formado por fazendeiros e militares, é claro. Gente como o general Bento Gonçalves, o coronel Onofre Pires e o general Davi Canabarro, figura central em nossa história de hoje. E tinha também os carbonários italianos, gente como Giuseppe Garibaldi, Luigi Rossetti. Verdade seja dita, Garibaldi não era carbonário, mas era republicano. Ok. Fato é que em 20 de setembro de 1835, eles declararam independência formando um estado republicano, a República Rio-Grandense. Que continua até hoje, né? Eles acham, né? Tô brincando. Obviamente, o Império falou, né, nem fodendo, e o pau quebrou. Estourou a Guerra Civil. O que é muito importante em uma guerra? Soldados. E digamos que, em comparativo com o resto do Brasil, o número de homens disponíveis para lutar era limitado no Rio Grande. E apesar dos ventos progressistas em muitas ideias, como a possibilidade de libertação de todos os escravos, o movimento Farroupilha gostava mesmo do faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo.
chegaram à conclusão que seria uma boa usar aquela massa de escravos para o combate e prometeram alforria como prêmio. Legal, né, Camila? Eu considero. É legal, assim. Assim, é meio horrível você obrigar escravo a lutar numa guerra que não é deles, né? Primeiro isso, assim. A promessa de alforria é ok. Mas calma lá. Se eles levassem os negros para o combate, suas fazendas não teriam mais como produzir. Então acharam melhor manter seus escravos e recrutar os negros dos fazendeiros que não eram republicanos, que estavam do lado de Pedro II. Deu certo, né? Conseguiram 408 negros que lutariam pelo movimento em troca de liberdade quando vencessem. O número foi aumentando com o tempo, mas também havia muitas baixas no grupo durante combates. No geral, a média era de 600 negros no grupo. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Tinha os republicanos no Rio Grande do Sul que queriam se separar e formar a República Rio-Grandense. Isso. Aí eles estouraram a Revolução, mas estava faltando gente para lutar. Precisavam de soldados. Aí eles precisavam de soldados, eles pensaram, vamos chamar os negros escravizados para lutarem no exército, oferecendo alforria. Só que eles também não podiam oferecer os próprios negros escravizados. Não, eles mantiveram os escravos nas fazendas para trabalhar para eles então, e pegaram eles pegaram os negros os escravizados dos outros que não eram, que eram a galera do imperialista. Exatamente. Que chama monarquista, né? Digamos assim. Tá. Quem não era republicano, eles iam lá recrutar os negros escravos. E aí foram formados então 2 corpos de lanceiros, conhecidos como lanceiros negros. Basicamente, 8 companhias com 51 homens cada, todos com cavalo. O líder era Joaquim Teixeira Nunes, um coronel branco e abolicionista do exército, que era conhecido como o maior lanceiro de farrapos. Ele se provou como tal na Batalha de Bom Jesus, onde na companhia de Garibaldi, Rossetti e Anita Garibaldi, detonou a divisão paulista, comandada pelo brigadeiro Francisco Xavier da Cunha, enviada de São Paulo para lutar contra os farroupilhas. E, obviamente, os lanceiros negros foram colocados como tropa de choque do exército farroupilha. Basicamente eram os primeiros a serem enviados nos confrontos, bem estilo South Park e sua Operação Escudo Humano. Ainda assim, eles foram decisivos para a tomada de Porto Alegre ainda em 1835 e de Pelotas em 36. Então tá, os lanceiros negros eram literalmente ponta de lança. Ponta de lança. Nessa tomada de cidades. Manda os pretos primeiro. Era basicamente a ideia dos farroupilhas. Em julho de 39, os farroupilhas se expandiram e tomaram Laguna, em Santa Catarina, e proclamaram a República Catarinense, conhecida como República Juliana. Primeiro foram saudados como libertadores, porém os farroupilhas se comportaram como bárbaros, praticando saques e abusos contra a população. Aí a elite local mudou de lado, apoiando o Império, que veio a toda para expulsá-los. E foram os lanceiros negros que garantiram a fuga para o Rio Grande, protegendo o general Davi Canabarro, os Garibaldes e Rossetti. Entendi. Bom, acho que já deu para entender que os lanceiros negros eram uns baita de uns fodões, não acha, Camila? Sim, parece que os caras eram ótimos soldados, né? Realmente. Tipo, eles conseguiram tomar cidades e ainda manter posições para recuar, né? Sem dúvida. Enfim, o tempo foi passando e cada vez mais ficava claro que a tal Revolução Farroupilha não ia dar em nada. Aí chegamos em 1844. Quase 10 anos de guerra e os farrapos não chegavam a lugar algum. Pior, estavam perdendo cada vez mais batalhas, as tropas imperiais já controlavam boa parte do Rio Grande. Então Bento Gonçalves se encarrega de negociar a paz, prontamente aceita pelo Império. Mais até, o Império prometeu anistia a todos os líderes, permitindo inclusive que ficassem com suas terras e toda influência, sendo os militares readmitidos à corporação imperial. Então, basicamente, tipo, a gente tá aqui lutando há 10 anos, vamos fazer a paz, tá? Paz, anistia total e geral. Irrestrita. É uma mania brasileira, né? Total. Mas só uma coisa não foi aceita: a prometida libertação dos escravos que lutaram pelos farrapos. Aí eles ficaram numa encruzilhada. Se insistissem na alforria, o Império ia continuar os ataques até matá-los ou prendê-los. Se aceitassem as condições de Pedro II, sabiam que poderia haver uma revolta de seus próprios escravos. Ninguém parecia chegar a conclusão alguma, mas Davi Canabarro resolveu agir. Nesta época, os lanceiros negros eram metade da força farroupilha, com cerca de 700 homens. Canabarro então teria feito um acordo com Francisco Pedro Buarque de Abreu, o Moringue, líder do exército imperial. Moringue forjou uma carta do Barão de Caxias com instruções para atacar Porongos, onde lanceiros negros e as tropas de Canabarro estavam. Na carta havia a seguinte instrução:
Vou ler aqui. Ilustríssimo Senhor, regule suas marchas de maneira que, no dia 14, às 2 horas da manhã, possa atacar à força ao mando de Canabarro, que está nesse dia no Cerro de Porongos. Não se descuide de mandar bombear o lugar do acampamento, de dia, devendo ficar bem certo que ele haverá de passar a noite nesse acampamento. Suas marchas deverão ser mais ocultas que possível seja, inclinando-se sempre sobre sua direita, pois posso afiançar-lhe que Canabarro e Lucas ajustarão suas observações sobre o lado oposto. No conflito, poupe o sangue brasileiro quanto puder, principalmente de gente branca da província ou índios, pois bem sabe que essa pobre gente ainda nos pode ser útil no futuro. A relação junta é das pessoas a quem deva dar escapula, se por casualidade caírem prisioneiras. Não receie a infantaria inimiga, pois ela haverá de receber ordem de um ministro e de seu general em chefe, para entregar os cartuchames sob o pretexto de desconfiarem dela. Se Canabarro ou Lucas, que são os únicos que sabem de tudo, forem prisioneiros, nem levemente desconfiar, nem mesmo os outros que pedem que sejam presos, pois bem devem conhecer a gravidade desse secreto negócio que nos levará em poucos dias ao fim da revolta dessa província. Deus guarde a Vossa Senhoria, quartel-general e do comando em chefe do Exército em marcha nas imediações de Bagé, 9 de novembro de 1844, Barão de Caxias. Peraí, o cara... O Moringue escreveu uma carta como se fosse o Barão de Caxias, que depois seria o Duque de Caxias. Ele chegou a um acordo com Canabarro para matar todos os negros. Os negros, que era um jeito mais fácil deles resolverem a questão. Gente, que absurdo. Não dava para prender, não dava para alforriar, porque o Império não aceitava, e se eles não dessem alforria, eles estavam com medo da revolta dos negros nas suas próprias fazendas. Então eles decidiram, matem todos. 700 homens. 700 homens. E aqui cabe dizer que essa carta foi forjada, mas em janeiro de 45, o Barão de Caxias a copiou e assinou, oficializando assim a tramóia. Enfim, o que você acha disso, Camila? Caraca, gente. Eu tô chocada. Pois é. Nossa, que escrotidão, meu Deus do céu. Enfim. E aí chegamos no dia 13 de novembro. As tropas de Canabarro estão descansando em Porongos. Havia o acampamento dos brancos, outro dos indígenas e outro dos lanceiros negros. Canabarro, sob o pretexto que havia sido informado que havia espiões do Império entre a tropa, desarma os soldados, os lanceiros incluso. E na madrugada do dia 14, Moringue chegou com 1.200 homens para atacar. Mas atacou somente os lanceiros negros. A ordem era para exterminá-los. Canabarro deu no pé com seus soldados brancos. Os indígenas fugiram, mas ninguém se preocupou. O exército do Império praticou um massacre. 600 lanceiros foram chacinados. Teixeira Nunes e mais 100 lanceiros conseguiram escapar e foram derrotados em 25 de novembro de 1844 em Arroio Grande, onde além de lanceado, ele foi degolado. Outros 30 lanceiros também morreram. 70 foram capturados. Gente, o Teixeira Nunes devia ter estátuas pelo Brasil inteiro. Pois é, né? Como a gente não conhece essa história? Ela é bem escondida, até no Rio Grande tem muita polêmica sobre esse assunto, assim, a comunidade negra local quer trazer à tona, mas esse orgulho farroupilha impede desse vexame total que foi esse final de guerra deles. Gente. Essas duas últimas, Porongos e o Arroio Grande, onde pegaram o Teixeira, foram as duas últimas batalhas da farroupilha. Mas não foram batalhas, foram massacres. massacres. Enfim. É diferente, é tipo que nem aquele massacre do Caldeirão, lá, que mataram 1.000 pessoas numa montanha, sabe? Pois é, o exército brasileiro fazendo o que sempre faz bem feito. O exército brasileiro só né? serve pra matar pobre, né? Pois é. Que impressionante, gente, que horror. Mas piora. Esses negros capturados não poderiam ser devolvidos. Havia medo de que eles pudessem incutir uma revolta. Foram levados para o Rio de Janeiro como propriedades do Império. Lá serviam como escravos Uber, ou seja, os fazendeiros ricos da capital solicitavam escravos para o Império, que mandava esses negros cobrando uns dinheirinhos. Como punição, eles só serviam como transportadores de fezes dos ricos. Carregavam nas costas barris de merda por 10, 20 quilômetros. Só que essa merdaiada toda vazava nas costas deles e, pelo que entendi, o contato prolongado da pele com as fezes causa descoloração. Então esses lanceiros ficaram todos listrados, ganhando o apelido de tigrada. Curiosamente, um termo muito usado no sul do país. Sim, a gente usa tigrada e jaguarada. E esse foi o fim dos lanceiros negros.
uma chacina e muita merda. O Canabarro foi levado ao Tribunal Militar Farroupilha. Mas aí teve a paz em 45, o trâmite seguiu por anos na Justiça Militar e foi arquivado em 1866 pelo general Osório. E Canabarro morreu dizendo que era inocente e que foi difamado. Ele era um tremendo de um traidor, né? Traidor. O que você achou da história, Camila? Nossa, eu tô chocada. Eu achei uma história horrorosa, assim. Para nossa segunda história do ano, acho que a gente vai ter algumas reclamações, assim. Tipo, a gente esse é o Brasil, né? É muito... E é uma história escondida, em geral, assim, quando se falam de... no Rio Grande, talvez mais, assim, mas mesmo fora, em São Paulo, quando eu estudei Revolução Farroupilha, parecia uma coisa interessante, né? Os liberais lutando. Mas era um bando de oligarca que pegou os negros e na hora do vamos ver, deixou, mata aí que a gente resolve o assunto. O fato deles serem liberais não significa que eles são... que eles não Liberal são racistas, não presta. né? Liberal não presta. Gente... Assim, o Giuseppe e a Anitta, republicanos, né, e tal. Não, eles apoiaram lá, mas assim, eles não têm nada... Também não tem nada a ver com esse Canabarro, hein? Eles lutaram juntos, né, quando eles foram lá fazer a República Juliana, estavam os Garibaldes e o Canabarro, mas pelo que eu li, assim, dos Garibaldes, eles adoravam os lanceiros negros e inclusive tem até... homenagem deles na Itália, assim, dos lanceiros negros que eram republicanos, supostamente. Eles não eram, eles queriam só liberdade. Então, assim, os brancos lá ofereceram, luta por mim, que você vai estar livre quando a gente ganhar. Falaram, bom, bora aí, né? Vamos aí. Sim. Só que eles ganharam uma traição e foram chacinados. Nossa, horrível a história, horrível. Precisa fazer um filme disso. Pois é, acho que tem uns filmes, mas nada muito direto, assim, só citam. Enfim, acho que agora eu preciso de um respiro e já voltamos para o nosso bloco de recadinhos. Não é não, Camila? Sim. Porque os lanceiros que estavam lá e que foram naquela madrugada surpreendidos, eles lutaram bravamente, lutaram muito. Mas, de toda maneira, eles foram expostos a uma situação cruel, porque desabou sobre eles uma tropa inimiga em condições totalmente desiguais de luta. Camila, obviamente espero que ninguém tenha gostado dessa história, mas é importante para as pessoas saberem que a história do Brasil é feita de muito sangue e traição. E se alguém quiser falar sobre isso com a gente, como faz? Bem, se não quiser defender o Exército Brasileiro, eu já vou avisando, tá? Pois é. Já prevejo enxurradas de mensagem. Se você não quiser defender o Exército Brasileiro, você pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br. Ou você pode mandar uma DM no Instagram, no Facebook, que a gente responde. Ou no Twitter também, que também é tudo @muitopior, @muitopiorpodcast, por aí. Vai nessas. E também tem o YouTube, que é onde as pessoas comentam com frequência. E você pode fazer um comentário no episódio lá, que a gente também responde. E agora com os recadinhos, hoje eu vou mandar um beijo para Anitta Cunhal, que fez uma série de elogios pra gente. Falou até que a gente é o podcast favorito dela. Oh, muito bom. Obrigada, Anitta. E do outro lado da força, eu reforço aqui. Nem adianta ir no YouTube, nos xingar ou falar aquelas atrocidades bolsonaristas sobre o Frei Tito, porque vai ter o comentário deletado. Não tenho mais saco, não. Deleto mesmo. Tiro. Sai. Show. Tchau. Eles vieram falar um monte de bobagem sobre o Frei Tito, é verdade. É absurdo. E agora, sendo mais feliz, Camila, alguém mais que você queira mandar algum recadinho? Eu quero mandar recadinhos. Eu quero mandar um recadinho para o Fabiano, que me deu feliz aniversário. As pessoas que me dão um feliz aniversário. Também te mandou. A Anitta também. Eu estou aqui agradecendo as pessoas que me parabenizaram pelo meu aniversário, que foi no mesmo dia que o Brizola. Então, se você não sabe quando é meu aniversário, você precisa ouvir esse episódio. E ele faria 99. Eu também queria dar um alô pro Giancarlo. Que você já sabia, só de olhar para ele, você já sabia que eu ia falar. Faltava o Giancarlo. Giancarlo. Ainda mais que teve o Garibaldi e o Giancarlo. E agora a gente descobriu que tem o Giancarlo do bem e o Giancarlo do mal. Tem o Evil. Tem Giancarlo. O Evil Giancarlo, que faz comentários do mal. Lá e tem o Giancarlo Amor,
que é um fofo. O outro é o João Carlo. É o João Carlo, é o Giancarlo. Também... É isso, acho que todos os fabianos... A gente tem vários fabianos que nos seguem. Então, todos os fabianos... e o Giancarlo e a Anitta. E a Fabiane, a Caroline, sempre. Sempre. E a Dani também, sempre. Sempre. Então tá, é isso. Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Beijo! A vida é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.